Olá, bom dia! Hoje é sábado, 18 de maio de 2013 e o programa Ronda Policial já está no ar. Eu quero mandar um abraço de uma forma muito especial a todos vocês que estão ligados no programa Ronda Policial, ligado aqui na TV Fonte da Vida, canal 5, o programa Ronda Policial, todos os sábados para você. Obrigado a você, telespectador, muito obrigado pela audiência que vocês têm dado a nós aqui todos os sábados pela manhã. A você, policial militar, muito obrigado pela sua audiência, que você que está entrando no serviço, que tenha um bom trabalho. E os meus amigos também que estão saindo de serviço, policiais militares que estão aí, né, para descansar agora pela manhã. Um grande abraço a cada um de vocês, aos nossos amigos do Corpo de Bombeiros. Da mesma forma, um grande abraço a cada um de vocês, a todos que compõem a área de segurança pública como todos, né? Vocês que estão ligados no programa Ronda Policial, como exemplo do pessoal que está ali no Detran, né? No Detran, todos ali no Detran ligados no programa Ronda Policial. Muito obrigado pela audiência. Pessoal do CEASA, muito obrigado pela sua audiência também. E ali na 28ª CIPM, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês e que vocês façam um ótimo trabalho e façam um bom trabalho em relação a tudo aquilo que vocês fazem muito bem, que é dar segurança à nossa população. Nós vamos estar falando também da visita que a Associação de Cabo Soldado fez ao deputado Júnior da Retífica e vamos estar falando também de uma situação que, no meu ponto de vista, muito complicada. A gente vê que tem pessoas que não têm compromisso com os militares e querem empurrar o nome dele de goela abaixo, denigrindo a imagem de companheiros de farda, mentindo, né? E nós vamos estar falando daqui a pouquinho, você não desligue, fique ligado que nós vamos estar falando, essa questão é lá do SES 137, acusações em cima de pessoas que não merecem, acusações em cima de pessoas que trabalham 24 horas em prol desse SES 137. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando de tudo isso e muito mais, falando da segurança pública como um todo, porque esse programa aqui que nós trazemos até você é para falar de segurança pública. São os pontos polêmicos, tem algumas questões políticas, e quando a gente fala de política, é porque o envolvimento da política em cima da segurança pública é muito grande. E às vezes a gente fala e às vezes as pessoas procuram por entender. Fica por entender por quê, Gilberto? Por que fala tanto de política, igual eu já fui questionado. Aliás, esse programa Ronda Policial aqui, quem paga ele somos nós. Somos nós que pagamos. Somos nós que pagamos, nós vamos falar daquilo que nós entendemos que tem que falar. E tem que cobrar de quem tem que cobrar mesmo, tá certo? A gente vê perseguição do governo federal em cima do estado de Goiás, que a perseguição é muito grande, tá? A gente vê que o governo federal quer sapatear em cima do governo estadual, e a gente vê ali no governo federal, e eu já vi, não foi só uma vez não, tá certo? Um governo federal corrupto, um partido que tem alguns membros dele, e aliás, deputados que estão em cargos, né, corrupto, né, os mensalão da época do Lula, corrupto, secretariado, todos corruptos, e hoje são deputados condenados e assumem a cadeira e fica jogando pedra no estado de Goiás. Eu estou aqui para defender o estado de Goiás mesmo, doa em quem doer, independente de partido, até porque eu não sou filiado em partido nenhum. Não sou filiado em partido nenhum, doa em quem doer. Não quero nem saber. O que eu quero é o bem-estar da nossa sociedade do estado de Goiás. A nossa sociedade goianiense que não precisa ficar sofrendo tanto, tá? Tantas perseguições do governo federal em cima do governo do estado. Isso é um absurdo que está acontecendo, principalmente agora com esse governo federal que está aí, a presidente da República, a Dilma, que me desculpe, mas a perseguição da senhora é muito grande, tá? A senhora persegue 24 horas por dia o estado de Goiás, e a gente pode observar e pode estar acompanhando tudo isso aí, tá? Todos, isso aí é a prática do PT, que é um governo corrupto, é um governo que a gente viu durante todo o tempo, tá? Essa pouca vergonha, essa ladruagem, e vem querer falar do estado de Goiás. Agora, como se não bastasse, a gente tem aí o governo federal tentando atrapalhar a administração, tirando as empresas daqui do estado de Goiás, porque querem reduzir o ICMS, né? Eu até entendo que os impostos nossos são muito caros, sei disso. Agora, precisa de encontrar uma maneira que não prejudique a sociedade. Não prejudique a sociedade. É preciso de estar fazendo aí, o governo federal, é investimento no estado de Goiás. Eu, particularmente, não tenho visto isso, tá?
Eu, particularmente, se tiver, que me apresente, que a gente vai falar o contrário aqui. Agora, o que não podemos, e a senhora, dona Dilma, precisa de entender o seguinte, a senhora pensa que no estado de Goiás a senhora não tem voto? É claro que tem, a senhora foi eleita com o voto também dos goianos. A senhora foi eleita com os votos dos goianos. Agora, é inadmissível o que a senhora está fazendo com a sociedade, com a população do estado de Goiás. É inadmissível isso. Se existe alguma perseguição política por parte da senhora em relação ao governo do estado, a senhora precisa de encontrar outra maneira de resolver isso. Não é tentando fazer e prejudicar da forma que a senhora está fazendo, prejudicando a sociedade. Nós não temos nada a ver com isso, não. E outra coisa, esse programa aqui não é um programa que o governo do estado banca, não é um programa que o governo federal banca, justamente para evitar esse tipo de coisa, para não ter interferência no nosso horário de programa, que nós não aceitamos isso. Volto a dizer, sou filiado à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro porque eu procuro representar os meus associados e procuro fazer de uma maneira melhor, de uma maneira saudável e representá-los bem. Então eu posso falar. E eu vou falar, a não ser que me tire também daqui. Se me tirar, tudo bem, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou falar. A perseguição em cima do estado de Goiás é inadmissível. O governo federal, o PT como todo, que gosta muito bem, gosta de fazer, aliás, e faz muito bem. São pessoas que compõem o governo federal, que compõem o partido, que anos atrás, em outros governos de outros partidos, perseguia, fazia acontecer o que queria. Exemplo de promover greves fazia em outro governo. Hoje estão no governo e não admite ninguém fazer greve. É 2 pesos e 2 medidas. É bom jogar pedra, não é? É bom jogar pedra, né? É, dona Dilma, a senhora que viaja demais daí, viaja para cima e para baixo. Vamos dar outro exemplo para a senhora aqui, bem claro. Vamos dar outro exemplo, né? Essa MP aí, que são as medidas provisórias que a senhora apresentou, colocou em pauta e obrigou, pelo menos eu pude acompanhar através da imprensa, obrigou os deputados e senadores, não todos, mas a maioria. Tanto é que foi aprovado essas medidas provisórias, que é dos portos, tá? Foi aprovado 5 horas da manhã, buscando senador e deputado em casa. Quanto isso aí custou para os cofres públicos? Quanto? E eu estou cobrando isso aqui, sabe por quê? Porque nós temos umas porcaria de lei chamado que a gente não entende e quer entender que nós temos aí o Código de Processo Penal, o Código Penal, né, a maioridade, que está aí patinando e não sai. Agora você vê uma medida dessa aí, 5 horas da manhã tem que votar e obrigou todo mundo a votar. Agora me fala se o legislativo faz o que o governo faz, manda ou não. Fazem, só faz o que o governo manda. E não tem como ser diferente. Porque a pressão lá são demais. E eu observei, eu acompanhei muito bem o que foi feito durante a aprovação, a votação dessa MP. É um absurdo isso. Agora temos aí a maioridade que precisa pelo menos de colocar em pauta, eu não sei se colocaram, mas de uma coisa eu sei, estão aí matando, roubando, estuprando, e ninguém faz nada, ninguém muda as leis, e o pai de família, o cidadão de bem, fica aí a ver navio por conta da boa vontade do governo federal, que não faz nada, a não ser perseguir o estado de Goiás e outros estados aí também. Doutor Eurípides. Gilberto, com relação a essa questão da menoridade penal, há muitos anos que eu venho batendo nisso. Eu participo de programas de rádio e televisão tem mais de 10 anos e sempre falei a respeito e me lembro que quando Demóstenes Torres era o ícone, era um cidadão querido e com força no Congresso, cheguei a mencionar com ele e pedi a gente conversar, eu e alguns colegas delegados de polícia, com relação à menoridade. Existe um punhado de pessoas que defendem que não se resolve o problema baixando a maioridade penal. Entretanto, eu acho que nós temos que olhar para os exemplos que existem no mundo. O mundo inteiro, apenas 2 ou 3 países é que tem essa maioridade penal de 18 anos. E hoje, o cidadão comum, você,
que está aí do outro lado e talvez não tenha muito afinidade com as leis, acha que é uma discussão, digamos assim, difícil, mas não. Veja você que a questão da maioridade é do cidadão médio que entende o que é certo e o que é errado. Não é conhecer das leis, é entender o que é certo e o que é errado. Essa menoridade que está aí hoje, de 18 anos, ela foi muito discutida nos anos 30, quando se discutia o Código Penal e o Código de Processo Penal, que foram editados nos anos 30, 40. E naquela ocasião a briga era parecida com essa, porque havia um grupo de pessoas que queria que a menoridade penal fosse de 21 anos. Mas naquela ocasião, gente, até o casamento, que era a união civil das pessoas, quem discutia eram os pais. Meninos, a maioria dos rapazes de 20 anos, eram realmente uns bobalhões que as pessoas achavam esquisito. Agora hoje, você querer comparar um garoto de 16 anos, de 15 anos hoje, com um garoto de 20 anos, de 1930, é querer abusar do menor de hoje. Qual é o menor hoje? Qualquer um, não precisa ser nem das classes mais altas ou das classes de mais baixas. Qualquer um, pergunte para qualquer garoto de 16 anos, de 15, 16 anos, se ele sabe ou não sabe o que é certo e o que é errado. Isso é um absurdo achar que um menor, hoje, de 16 anos, que sai por aí matando, como o Gilberto acabou de falar, matando, estuprando, cometendo outros delitos, que não sabe que está fazendo algo errado. E o pior, que sabe perfeitamente que a lei o protege, e protege bem. Tanto é assim que eu lembro-me perfeitamente nas vezes em que tive a oportunidade de apreender menores nessa faixa etária, de 16 a 18 anos. A primeira coisa que ele chega e fala para o delegado de polícia, na hora que é apresentado pela polícia militar, eu sou menor de idade. É como se ele dissesse o seguinte, eu sou menor de idade, não encoste em mim, cuidado com o que fala comigo, que tem um batalhão de defensores atrás de mim que não cobram nada para me defender, apenas para aparecer na mídia. Então é o seguinte, infelizmente, é essa a realidade nossa, e qualquer quadrilha que se preza e que é bem organizada, tem no mínimo 3, 4 menores para assumir as broncas. Esse é o fato. Precisamos urgentemente. Goiás tem 17 deputados federais, 3 senadores. Precisamos urgentemente que um destes nobres homens e mulheres que nós elegemos para o Congresso Nacional abrace essa causa da menoridade, porque a gente não aguenta mais ver todos os dias nos jornais e na televisão estampado apenas as iniciais, e às vezes nem isso está podendo, de que o menor X matou, estuprou, entrou na casa tal e está solto aí na rua como se fosse um cidadão de bem. Isso, na legislação nossa atual, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda diz mais. Qualquer menor que for apreendido e tiver que cumprir uma medida qualquer lá de restritiva de liberdade, ao completar 21 anos de idade, ele é posto em liberdade, passa-se uma borracha no passado dele, como se fosse um cidadão tão limpo quanto o senhor que está me vendo. Então veja você que coisa esquisita. Como é que uma pessoa de 16, 17, 18 anos que comete um delito, depois aos 21, por um milagre, ele passa a ser um cidadão de bem? Obra da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá certo. A gente fala, e com razão, o governo federal, eu não sei porquê, mas a perseguição ela é muito grande. É preciso que o governo federal tenha um entendimento que a sociedade do estado de Goiás, a população como um todo, doutor Eurípides, subtenente Marcos Suelo e o João Paulo, a sociedade, a Dilma também, teve votos aqui, não foram poucos não, tá? E eu não entendo, dona Dilma, como é que a senhora vai para a reeleição questionando, criticando e, de uma certa forma, a senhora entende que os goianos não votam. Porque o que a senhora está fazendo com o estado de Goiás é um absurdo. Eu vou dar um outro exemplo claro aqui, que isso aqui não diz respeito só ao estado de Goiás, não.
a questão o governo está facilitando. Ontem eu estava vendo, acompanhando através também da mídia, claro, que a gente procura se inteirar, a questão de facilitar a entrada no Brasil de estrangeiro, trazendo mão de obra de fora para ser aplicada aqui no nosso país. E o pior, por que o governo federal não se encarrega, você entendeu? Não se encarrega e não faz um investimento melhor na nossa educação. Para formar o nosso povo, porque tem desemprego nosso ainda é grande no nosso país. Então ele facilita, enquanto nós temos tantas e quantas dificuldades, a gente vê aí, ó, o pessoal nosso tenta outra situação, trabalhar fora do país, e as dificuldades são grandes, são presos, fica 5, 10, 15 dias presos, depois é deportado, você entendeu? Então a gente fica por entender o tempo que o Brasil, você entendeu, facilita as coisas para os estrangeiros, principalmente nisso aqui, eu fico por entender. Mas, subtenente Maxwell, aluno show, né? Bom dia ao senhor. A gente sabe do trabalho, nós conhecemos muito bem como é que está a correria do senhor, até porque quando se trata de academia a gente sabe que é muito complicado, mas faz parte. Eu acho que a gente tem que trabalhar em prol dos nossos associados. O senhor tem feito esse trabalho com muito carinho, com muito amor, desempenha um bom trabalho. Eu sou feliz por trabalhar ao lado do senhor em relação à representatividade dos nossos militares, e procuramos aquilo que é o melhor, e o senhor tem feito a mesma coisa. Bom dia, seu tenente, tudo bem com o senhor? Bom dia, Gilberto Cândido Lima, meu amigo, companheiro de trabalho, dispensa comentários a seu respeito. O seu trabalho, aquilo que você traz de benefício para a tropa está aí estampado, então só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem tem maldade, quem realmente nasceu só para encher o saco e criticar. Porque está aí o trabalho, os resultados, né? As conquistas estão claras. Veja bem, eu vendo você comentar aí, ouvi a questão da menoridade, ouvindo essa desconstrução da sociedade brasileira provocada, partindo, infelizmente, lá do governo federal. Isso é uma desconstrução. Que é do PT, sabe? Né? E aí, meu irmão, é aquela história, né? O histórico de quem está comandando o Brasil não é bom. Então você não precisa esperar. E aí envolve questão moral, Gilberto. A pessoa, ela tem moral, ou ela tem princípio, ela tem berço, ou ela não tem. E se ela não tem, até quando envelheceu, eu tenho um texto bíblico que diz o seguinte, lá em Provérbios, fala o seguinte: ensina um menino o caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Como for ensinado aí nos caminhos tortuosos, Zé Genuíno, o Dirceu, Palocci, Dilma, Lula, João Paulo, né? Charado João Paulo aqui, né? Essa turma fez de tudo. Fez de tudo. Segundo os anais, não sou eu que estou dizendo, isso é coisa que eu li, documento que eu até tenho cópia, né? Assaltaram o banco, sequestraram, mataram, sabe, fizeram de tudo, Gilberto. E agora está no poder. Como é que você quer que esse povo constrói alguma coisa de bom para a sociedade? Então, lamentavelmente, né, essa linha populista, essa linha aí, infelizmente, é destruição mesmo do país, destruição dos sistemas sérios, destruição daquelas instituições que defendem a sociedade de verdade, porque estão aí destruindo, né, cada vez mais o judiciário com leis fracas, destruindo o Ministério Público, desconstruindo o Ministério Público, destruindo as polícias militares, Gilberto, que são uma das poucas instituições sérias no país. Então, assim, destruindo aquilo que ainda resta de defesa da sociedade. Não tem jeito. E dizendo o seguinte, e aprovando uma série de imoralidades, tornando legal uma série de imoralidades. Então não tem jeito da sociedade evoluir e crescer. Aí vem, agora quer trazer médico de outros países para trabalhar aqui. Estagiário. Pois é. Se fosse um médico experiente que viesse trazer coisas novas, ensinamentos novos, não, mas é estagiário. Não, e outra coisa, nós temos alguns tipos de doenças, nós moramos num país tropical. As doenças tropicais, esse povo que estuda fora não estuda ela não, Gilberto. Né? Então vem para cá fazer porcaria.
Então é o seguinte, por que não investe, não pega esses meninos pobres que estão virando, Gilberto, esses bandidos menores aí? Estão virando, por quê? Porque não tem opção, porque infelizmente a sociedade está deteriorada e não tem um caminho, não tem uma direção. Pega esses meninos, forma eles médicos. Ah, vai demorar, mas o dia que formar é menos bandido, é menos gente ruim na rua. O problema é falta de investimento e falta de moralidade, de plano realmente de Estado, porque tem-se plano de governo do interesse do próprio umbigo. Essa que é a realidade.